Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 19/7/2026, domingão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple, XRP e também hoje, pessoal, falando de XLM. Imagina XLM bater a meta de 155 bilhões de dólares em market cap e o XRP a 1,550 bilhões. Este analista renomado, ele apresenta o roteiro Adam e Eve. Ele é o Greg Crypto, muitos conhecem ele no meio cripto por ser um dos principais analistas em cripto do mundo. E ele trouxe aí esse smart cap. Quanto que poderia chegar em preço XLM alcançando 155 bilhões de market cap e o XRP ultrapassando a marca de 1,5 trilhão de dólares. O preço de XRP e XLM. Mas antes disso, já pensou em ter ganhos como esses que chegam ali a 300, 400, 500 dólares por dia? Esse aqui é o resultado do mês de junho. E esses aqui são resultados deste mês já de julho. Coloque as suas criptos para render, não ficar parado ali dentro da corretora. A IBOT da Bitradex te paga até 144% ao ano. E como vocês conseguem ver aqui em cima, eles têm um fundo de reserva de 180 milhões. Eu já fiz o meu aporte, tem tudo aqui certinho. E aqui, pessoal, mostra os planos que você consegue custodiar de 30 dias, aonde tem a sua porcentagem, 7,5%, 90 dias, 27%, tem também de 180 dias, 63%, e o recomendado, é claro, 144% ao ano, custodiando 360 dias. Você tem cripto parada, coloque para render, faça uma renda passiva. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você se registrar aqui na Bitradex e tem um grupo do Telegram também, pessoal, ali na descrição, onde você vai entrar ali e vai ver um tutorial passo a passo de como você fazer a conta e também como você colocar render ali dentro da Bitradex. Como vocês podem ver aqui no CoinMarketCap, o XRP aqui, ó, hoje está em sexta posição, né, em maiores criptos do mundo. Aqui tem a Tether, o USDT e a USDC, que está na frente, né, do XRP, que são duas stablecoins. Tirando ela, então, ela subiria para quarto lugar. XRP hoje tem aqui, ó, um market cap de 68,37 bilhões. O egreg coloca ela alcançando, né, o XRP 1 trilhão 550 bilhões de market cap. Se você pegar aqui o XLM, né, que é o estelar, está em 13º lugar em maiores criptomoedas, com um market cap de 6,38 bilhões. E ele fala, né, de alcançar em torno de 155 bilhões de dólares, né? O Egreg Crypto, né, então ele acredita que a Stella, né, o XLM, pode estar se aproximando de uma grande valorização, com o movimento oferecendo um ponto de referência para a captação ali, capitalização de mercado de XRP. Caso a relação histórica entre os dois ativos se mantenha. Em uma publicação, né, que ele colocou, ele acompanhou um gráfico de capitalização de mercado do XLM de 2 semanas e o analista descreveu uma formação de fundo do tipo Adão e Eva e apresentou um modelo de sensibilidade de capitalização de mercado, projetando a avaliação do XRP em vários cenários de crescimento ali do XLM. O gráfico identifica um padrão clássico, né, de fundo Adão e Eva, e de acordo com o Greg Crypto, a queda acentuada durante o primeiro mercado de baixo formou um fundo Adão, enquanto a queda arredondada durante o segundo mercado de baixo criou o fundo Eva. Ambas as estruturas retornaram à mesma área de resistência
próximo à máxima do ciclo anterior. Então esse aqui, o que ele traz, né, pessoal, é um padrão do XLM que se concentra no nível de ruptura-chave. O analista, né, ele posicionou a linha de resistência em uma capitalização de mercado em torno de 17,46 bilhões para o XLM, e essa publicação, logo aqui embaixo, afirma que a confirmação requer uma quebra acima dessa linha de resistência, seguida por um reteste bem-sucedido e que transforme o nível em suporte. O gráfico então projeta uma forte alta após a confirmação da quebra. Então ele coloca aqui, né, como a matéria fala, o fundo tá ali, o Adão, primeiro fundo, e depois o segundo fundo, né, que seria esse fundo arredondado, que seria o EVA, né, para depois ter, né, essa explosão na capitalização de mercado. Este gráfico aqui, pessoal, é de capitalização de mercado ali de XLM e XRP. Eu vou mostrar para vocês essa publicação ali dentro do Twitter. Ele coloca algumas metas, né, de Fibonacci que chegam até 155 bilhões de market cap para XLM. Após a ruptura e o reteste, o Egreg Crypto prevê que os movimentos estimados no padrão aponta para níveis de extensão de Fibonacci mais altos. O gráfico indica a extensão de 1,272 em cerca de 45 bilhões ali de market cap. Então hoje, né, o próprio XLM está em torno de 7 bilhões, pouco menos que isso. E daí a extensão de 1.444 leva XLM a 75 bilhões. E a outra extensão, né, que daí são 3 linhas, leva então para 155 bilhões, que seria o topo. As 3 projeções de extensão de Fibonacci do analista se traduzem em preços de aproximadamente 1,32. Hoje, né, o próprio XLM, né, em 13º lugar, está em 18 centavos de dólar. Então a primeira projeção ali de market cap, né, que seria 45 bilhões de dólares, então levaria XLM a 1,32. A outra, né, que levaria 75 bilhões, levaria o preço para 2,19, e o topo, né, 155 bilhões, levaria então XLM a 4,53. Então ele coloca essas 3 faixas de market cap, aonde leva, né, o seu topo a 4 dólares e 53. E daí também vem a perspectiva para o XRP, né? Muitos argumentam que o XRP e XLM têm uma relação complementar. O artigo utiliza a relação atual entre seus valores de mercado para estimar a potencial valorização do XRP caso o XLM atinja as metas projetadas logo ali em cima. O Egreg observou que o XLM possui atualmente o valor de mercado em cerca de 7 bilhões, enquanto, né, o XRP 70 bilhões, né, uma proporção então aproximadamente de 10 vezes. E usando, né, essa proporção, o modelo projeta então 450 bilhões ali de dólares, 750 bilhões e 1 trilhão 550 bilhões para o XRP em market cap. E traduz isso em 7 dólares e 20, 12 dólares, e o seu topo, né, em 1 trilhão 550 em 24 dólares e 81, marcando também novas máximas históricas para o XRP. E o Egregito, né, o Egreg Crypto, ele apresentou as projeções como um modelo de sensibilidade e não como uma previsão de tempo, né? Previsão aí de preço. Ele observou que não se trata de uma previsão garantida e os gráficos se concentram em linhas de resistências de 17,46 bilhões. Então aqui, pessoal, ele coloca então XRP batendo 1 trilhão 550 bilhões a um topo de 24 dólares, acima de 24, quase 25 dólares, e o XLM, né, que levaria então para 4 dólares e 53, aonde o XLM Market Cap alcançaria 155 bilhões de dólares. A publicação é essa aqui, tá? Que eu estou abrindo aqui para vocês, do Egreg, onde ele coloca, né? Então, essas projeções aqui nesse roteiro de Adão e Eva, 155 bilhões para XLM, 1 trilhão 550 bilhões, né? Para o XRP, aonde levaria então a esses preços, né, esses grandes preços topos para XRP e XLM. E o gráfico é esse, né? Primeiro fundo aqui que seria o fundo, né? Primeiro fundo que seria o Adão, o segundo que seria um arredondado, né, um fundo arredondado de Eva, e aqui ele coloca, né,
a retração de Fibonacci para então levar a 155 bilhões de dólares XLM, alcançando acima de 4 dólares e meio, mesmo acompanhamento para o XRP 1 trilhão 550 bilhões para mais de 24, quase 25 dólares. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.